o problema do inglês e da manga. O que que uma coisa tem a ver com a outra? Bom, vamos pensar o seguinte: vivemos a vida inteira mergulhados, ouvindo, respirando, comendo português, que é a nossa língua nativa, e de repente precisamos ou queremos aprender um outro idioma, no caso, o inglês. Então, quando vamos aprender este outro idioma, é importante lembrarmos que a configuração da linguagem é completamente diferente, óbvio, mas muitas das vezes nós pensamos que se eu apenas estudar a gramática, entender como a estrutura funciona, eu serei capaz de falar inglês ou memorizar, decorar vocabulário e eu vou ser capaz de falar inglês. Mas a verdade é que não, porque aprender uma língua vai muito além de palavras, vai muito além de gramática. É preciso que nós tenhamos um contexto de vivência em que a nossa experiência vai fazer sentido dentro da necessidade de comunicação. Então, o primeiro ponto é lembrarmos que os sons do inglês são completamente diferentes do português, no sentido de que o português é uma linguagem silábica. As palavras e, da mesma forma, as frases são pronunciadas de modo pausado, em que vamos ter uma sílaba com acento agudo, ou acento circunflexo, ou C cedilha, e estes sinais não tem no inglês. E também porque há sons do inglês que não existem no português. Então, quando começamos a praticar, muitas das vezes tentamos pronunciar as palavras e a sensação é de que a língua ela incha dentro da boca, porque exatamente nosso aparelho não está acostumado a praticar aqueles exercícios. Os músculos estão enrijecidos, vamos dizer assim, da mesma forma quando uma pessoa vai para a academia e no início ela está com os músculos enrijecidos, ela precisa entrar num esquema de exercícios e aos poucos, então, aqueles músculos vão se acostumando, relaxando e ela entra no ritmo e consegue fazer os exercícios com menos dificuldade. Com o inglês não é diferente, porque é importante que você pratique as palavras em voz alta e num processo cognitivo, você ouve no som correto. Ao repetir em voz alta, você então reproduz o padrão de som do inglês. Um pequeno exemplo é: quando você lê uma palavra totalmente desconhecida em inglês, você vai ler tentando utilizar os sons que você conhece, que são do português. Por exemplo, esta palavra. Se você não conhece do inglês, você vai pronunciar vegetable. Mas o som em inglês é cantado, ele não é pausado como paralelepípedo. Este é o português. O inglês ele é sonoro, ele é feito por pequenos elos de uma corrente que vão se unindo uns aos outros e sai uma melodia. Então, esta palavra em inglês é pronunciada vegetable. Vegetable. Percebem? Ela tem inclusive um som tônico que a gente não tem também no português. Então, é importante ter em mente que, ao falar em voz alta, você está usando o som correto e não criando um som na sua mente quando você apenas lê baseado no português. De outro modo,
As letras do alfabeto em inglês têm um som quando isoladas. A, B, C, D, E e assim por diante. É importante sabermos as letras do alfabeto? Sim, porque em algum determinado momento eu posso precisar fazer o seu letramento, eu preciso soletrar alguma palavra, seja um nome próprio, seja o primeiro nome, seja um endereço, o nome de uma empresa. Então, o soletrar é importante por isso. Porém, quando as letras estão em contexto, elas vão assumir sons variados. Por exemplo, a letra A, no alfabeto inglês é A. Porém, em contexto, ela pode mudar, como na palavra apple, table, teacher, em que ela nem mesmo aparece o som. Então, as vogais vão ter esta característica. Por isso, é importante lembrarmos de contexto. Dentro de uma palavra ou dentro de uma frase, o som é extremamente importante e carrega significado. O som, por exemplo, desta palavra, dois sons diferentes, mesma escrita, dois significados diferentes. Para o primeiro, se eu falar record, ela significa marco, registro, record, como falamos em português. Se eu mudar a entonação, o stress, e eu falar record, ela já mudou e agora significa gravar, é um verbo. Mudou totalmente tanto a função, quanto o significado, quanto o som, embora a escrita seja a mesma. Então, o que eu quero dizer aqui, e aí a gente volta no problema entre a manga e o inglês e a manga. A palavra manga, em português, o que vem à sua mente? Então, nós temos aqui, no mínimo, talvez tenha mais, né? 3 significados para a palavra manga em português. O primeiro é uma fruta, o segundo é a peça da roupa, e o terceiro é uma peça, uma parte de uma máquina ou um motor de um carro, por exemplo. Então, o problema entre o inglês e a manga significa nada mais do que flexibilizar a sua mente, sabendo que as línguas, elas são ferramentas para que possamos nos comunicar, mas o significado, ele é a matéria-prima. Eu consigo convertê-lo de uma língua para outra. A língua é a ferramenta, porém, nem sempre uma chave de fenda vai caber exatamente naquele parafuso que eu tenho da outra língua. A gente tenta fazer isso muitas vezes em português. Eu quero criar uma frase, mas eu penso na frase em português. E quando eu tento passar ela para o inglês, ela não vai caber, porque realmente em inglês o modo de organizar o pensamento vai ser um pouquinho diferente. Então, eu tenho que flexibilizar o meu pensamento, porque é o meu pensamento que vai criar, que vai ser capaz de expressar o que eu tenho na minha mente e que eu quero comunicar para outra pessoa. É muito importante flexibilizar, assim como eu falei, record ou record, manga, tá no mesmo caso. O contexto é extremamente relevante e importante para que eu possa me comunicar de forma efetiva. Então, não se esqueça disso. Tente flexibilizar a mente sempre que quiser organizar as suas ideias. Deste modo, você vai estar um passo mais próximo da fluência.
e a fluência não é alcançada enquanto você tentar traduzir literalmente de uma língua para outra. Então, criar exercícios mentais para desenvolver o pensamento em inglês, direto do inglês, é extremamente importante. Da mesma forma como você não consegue aprender a dirigir um carro simplesmente aprendendo as regras, a legislação. Para aprender a dirigir, você precisa entrar no carro, conhecendo as regras e dirigir. Com o inglês, é desenvolver o pensamento e começar a falar, mesmo que não esteja tão perfeito como você gostaria. Mas é pelos erros, pelos ajustes e pelos acertos que chegamos longe e vamos realmente nos tornar fluentes. Se você achou este assunto interessante e que faz sentido dentro do que você está buscando com o inglês, não deixe de nos seguir, se inscreva, deixe o seu like, porque aqui eu ensino adultos a pensar em inglês e a falar com confiança.